Estamos aqui gravando mais um episódio do Gi Patriane em Ação. É o nosso 41º episódio. Gente, olha que incrível. Quando eu comecei a gravar, eu jamais imaginaria que estaria aqui gravando o 41º episódio. E espero chegar a 100, 150 episódios para ver tantas histórias inspiradoras como eu tenho presenciado aqui nesse podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu a conheci hoje pessoalmente. Nos conectamos pelo Instagram, por indicação de uma querida que já esteve aqui comigo também. E eu vou começar o episódio fazendo a pergunta que eu sempre começo, que é o nome do nosso podcast. E depois ela vai se apresentar para vocês. Fê, muito bem-vinda aqui. É um prazer ter você aqui comigo para compartilhar um pouquinho da sua história comigo. E eu sempre começo os episódios com a seguinte pergunta: o que é a palavra ação para você? A ação é muito mais do que um movimento. É você ir além dos seus desafios, você ir além nas suas conquistas e tudo aquilo que você tem como valor, tudo aquilo que você almeja, que você deseja. A ação da motivação, o que te motiva a agir. É verdade, é o verbo, né? É o Motivação, verbo. É o né? verbo. No final tá a palavrinha ação ali que nos leva às realizações nos nossos grandes objetivos, né? Exatamente. Fê, eu quero que você fale um pouquinho. Eu estava olhando aqui o formulário que você preencheu. Sei que você ainda está no mundo corporativo, Sim. né? Tá meio que dividida agora ainda esses Sim, dois mundos. sim. Mas conta um pouquinho de como você começou no mundo corporativo, o que te levou, né, agora para esse mundo do desenvolvimento humano, o porquê que você escolheu isso. Mas começa lá, como que foi? Você falou que é uma empresa familiar, né, que você atua, né? Sim, exatamente. Primeiro, eu quero agradecer imensamente pelo convite. É Ah, um prazer estar aqui com você, te conhecer pessoalmente. Eu já venho te seguindo, admiro muito o seu trabalho, tudo isso que você tem realizado com obrigada. as mulheres, os grupos maravilhosos que você tem formado, levando essas mulheres ali, segurando a mão delas, fazendo com que elas conquistem também todos os seus sonhos e entrem mais seguras neste mundo do Sim, sim, empreendedorismo. sim, sim. Eu costumo falar que eu tenho, por ser bailarina clássica, Ah, dancei por 40 anos, dos 9 aos 49. Me aposentei o ano passado. E eu costumo falar que por conta desse equilíbrio caramba. da dança, eu tenho um pé em cada canoa. Então, eu tenho muito amor pelo mundo corporativo. Nós temos uma rede de centros automotivos, o Grupo ABC Pneus, que eu trabalho lá há 28 anos. Mas Caramba, eu fiquei Fê. por 25 dedicando a minha vida profissional ao mundo corporativo, trabalhando na área financeira da No empresa. financeiro. É. Aff. Mas as minhas formações sempre me levaram ao desenvolvimento humano, marketing, recursos humanos. Eu sempre trabalhei com recrutamento e seleção de funcionários, na parte de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, mesmo trabalhando na controladoria, uma parte assim que é de muita dedicação e você tem que ter ali uma confiança É muito o único grande. financeiro para todas as unidades. Nós temos uma matriz que gerencia todas as nossas unidades. São mais de 30 unidades em todo o estado de São Paulo. E eu, muitos anos ali trabalhando, eu fazia sessões de terapia com as minhas assistentes sem Quanto saber tempo tem a que eu empresa? trabalhava. Tem 51 anos. Ela Caraca! nasceu um pouquinho antes de mim. 51 anos o grupo existe. Começamos lá muito pequenos, na Avenida dos Estados, onde ainda é a nossa matriz, os estoques gerais, o centro de distribuição. Aqui em Santo André. Em Santo André, na região ali da Avenida Varsóvia, Sim, Avenida dos sim. Estados ali. E muito tempo trabalhando ali, fazendo, né, sessões de terapia com os funcionários, as minhas assistentes vinham. E é fantástico, quando a gente gosta, tem isso como um propósito, ajudar e ser contribuição para as pessoas, isso a gente vai fazendo com muita Naturalidade. naturalidade. Flui, né? E Flui. flui. E nós tivemos, pós-pandemia, um grande desafio familiar. Meu pai foi diagnosticado de leucemia. E aí a empresa Nossa. ficou naquele momento, eu já vinha pós-pandemia, sofrendo A empresa algumas é só do seu vulnerabilidades. pai? Meu pai e meu tio são 2 São sócios. 2, desde o início. Sempre, desde o início. Juntos, Caramba. é uma sociedade, São uma irmãos. amizade, uma irmandade maravilhosa. E eles juntos ali com o diagnóstico e
na época ficou aquela incerteza, né, como seria o porvir. Meu tio, na época, eu sou a mais velha de todos, né, a primeira primogênita, ele chamou e falou assim, a gente não sabe como vai ser o tratamento, quanto tempo de internação e tudo o que vai acontecer. Talvez eu venda, talvez eu feche, então vou começar por você, chamando todos os filhos, né, os meus e os dele, para que vocês pensem em uma segunda fonte de renda. Pensem em abrir o seu próprio negócio, pensem em fazer alguma coisa nesse sentido. Todos os seus irmãos trabalham também na... Uma parte só, Tá. um percentual maior trabalha lá hoje. E aí a gente ficou naquela situação, né, de falar, meu Deus, e agora, né? Nossa vida Tava ali, tá né? aqui, né, dedicada, mas ao mesmo tempo tudo... Eles são a alma, né, do negócio. O empreendedor, quando ele trabalha assim com... Nós somos, né, Qual a idade do seu pai, Fê? varejista, 67. Ah, novo! Jovem, ele me teve aos 17 anos, ele e minha mãe, muito corajosos, 2 adolescentes. Tiveram a Caraca! coragem Olha, tô até de arrepiada. assumir ali, ficaram grávidos, jovenzinhos, em 1973, né? Imagina, na década de 70, a loucura que foi. Mas aí começaram, né, o negócio, minha mãe também trabalhava. E começaram tudo aquilo na década de 70, prosperaram, somos revendedores, nós já fomos revendedores de grandes fábricas, hoje somos revendedores exclusivos da Pirelli. Caramba! E ficou naquele momento muito desafiador da família, que será o porvir. Minha irmã já tinha formação em pedagogia, marketing, escolheu essa área da educação. Meu irmão também marketing, foi para o marketing digital. Todos ainda continuamos ali trabalhando, mas começamos a ver algumas Sim, coisas. outras cestinhas, né? Outras cestinhas, né? Uma segunda fonte de renda. E eu sempre fiz muitas formações por conta do trabalho, para autodesenvolvimento pessoal Sim, mesmo. inteligência emocional que a gente Exato, precisa para lidar com exato. colaboradores. Exato. E fui fazendo várias formações em várias terapias, várias terapêuticas. Porque em 2006 eu tive a minha primeira filha. E eu desenvolvi hipotiroidismo, aquele de Hashimoto. Sim, eu Uma também doença tenho isso. autoimune. E eu fiquei muito acima do meu peso. Eu usava manequim 48. Hoje eu visto o 38, né? Então, do Caraca, 48 Fê! para o 38, eu usei 36 muito tempo como bailarina. Mas aí eu desenvolvi o hipotiroidismo, fiquei muito sobrepeso, mais de 25, 28 quilos. Caramba! E não queria fazer nenhuma dieta radical, estava amamentando e fui procurar grupos de apoio, algumas coisas alternativas. Então, em 2006, eu comecei nesse processo do autodesenvolvimento. E num grupo de emagrecimento bem famoso, eu conheci Louise Hay. Eu conheço, já li Né? vários Do livro livros Você dela. Pode Curar Sua Vida. Eu fiquei encantadíssima. Fiquei um tempo vinculada ao grupo, mas o que me emagreceu, os mais de 25 quilos, foi a filosofia de Louise Hay, que falava, né, de que somos responsáveis pelas nossas vidas, que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, assim, era um mundo muito novo para mim. E eu comecei a estudar muitas coisas. Fui fazer coach na Febracis, na IBC. Fui fazendo muitas formações, mas era para autodesenvolvimento. Jamais pensei em trabalhar com tudo isso. Até que quando veio esse desafio familiar, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a atender com as terapias. No que eu decidi, utilizando o que eu tinha já de bagagem, eu descobri que no Brasil tinha chegado a formação de Louise Hay. O método Heal Your Life aqui no Brasil para você ser licenciada, uma terapeuta licenciada. Fiz as 2 formações, a básica e a avançada, e no que eu me formei, a Renata Fornari, que é quem trouxe o método, a formadora aqui no Brasil, me convidou para trabalhar para ela. Caramba. Então, eu acabei nem tendo a experiência de ter os meus próprios grupos. Eu fazia atendimentos individuais de amigas, conhecidos que chegavam, né, que vinha através do boca a boca, e fiz alguma coisa ali no Instagram, mas fui fazendo assim, bem tranquila. E fui trabalhar para ela. E há 2 anos eu trabalho nos grupos dela. Que bacana! De suporte nas mentorias online, tudo que ela faz online, eu tô sempre... que ela costuma chamar a gente de veterana do amor. Que são as formadoras mais experientes que dão suporte para ela, falam em nome dela. Certo. Mas no meio do ano, mesmo trabalhando numa mentoria dela, eu falei, eu preciso ir além. Aí comecei a expandir, criei minha própria mentoria autoral, a mentoria Autoestima Blindada, que eu acho que se a gente tem uma autoestima elevada, isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda. Né?
é impressionante e às vezes as mulheres não têm essa consciência. Eu gosto mais de trabalhar para mulheres, mas eu atendo todos os públicos, jovens, terceira idade, mulheres que estão passando por aquele momento mais desafiador da menopausa, que também veem a autoestima ficar abalada. E eu me Sim. identifico por conta que estou nessa idade dos 50 anos. Eu sei dos Quantos anos você tem, desafios. Fê? 50. Nossa, não parece. Ah, mas tudo isso é mentalidade. Muito da minha mentalidade. Eu me sinto jovem. Então, É. Eu também me sinto. eu me sinto para, né? É Nem ser gosto para que me ter. chama de senhora. Ontem a gente foi num Exato. restaurante conhecer o espaço para o nosso futuro jantar. O rapaz, a senhora, eu falei, moço, me desculpa, eu sou casada, mas não quero que me chame de senhora. A senhora traz um peso, É, né? não, nós somos jovens ainda, né? E tudo é a mentalidade que É a gente verdade. vai desenvolvendo. Eu escolho acreditar, né, que eu sou jovem, que eu tenho uma mentalidade jovem, eu tenho um corpo saudável, vigoroso. Eu passei pelo processo de emagrecimento com a filosofia, né, entendendo, respeitando o meu corpo através do poder do autoamor, da autovalorização, de reconhecer os meus potenciais. Então, eu criei a mentoria. Que E legal. aí comecei a fazer esses trabalhos agora mais autorais e expandindo encontros com mulheres, workshops, esses cafés de network, que são maravilhosos para a Sim, gente se sim, conectar. sim, sim. Fiz uma grande amiga que me trouxe até A você, Ellen, que é uma e aí querida. a Ellen Ribeiro, uma querida. E tô fazendo agora esse trabalho. Penso em expandir. Você se encontrou. Me encontrei, gravei um curso online para manifestação, para cocriação. Agora é bem para 2024, para 2025, né? Que Então, para a gente legal. fazer da E você forma já tá vendendo correta, ele? sim, sim, Tá em perpétuo? já tá no link da minha bio. Legal. Então, assim, é um momento perfeito para você fazer uma cocriação, né? Sim. Finzinho de 2024 para 2025. Então, eu fiz ali esse curso online também para as pessoas terem oportunidade de fazerem uma cocriação, de manifestarem a vida dos seus sonhos, que é possível sim. Né? Muitas vezes, será que isso é marketing? Será que Não, não é. funciona? Funciona muito, eu sou prova viva, porque esse ano eu manifestei tanta coisa na minha vida que é impressionante. Eu poderia ficar assim, um podcast só falando de Acredito. todas as coisas que eu cocriei e manifestei com as técnicas poderosíssimas que eu entrego lá Que no legal, curso olha, online. que bacana. Não, eu acho que a força. Eu falo que a força da nossa mente, a gente não tem ideia Não. do que ela é capaz. Eu tenho também a minha mentoria, mas é mais voltada para o lado da empresa. Mas o meu primeiro pilar que eu trabalho dentro da minha mentoria é a mentalidade empreendedora. Porque nunca nos foi Não. ensinado a empreender. Então, quando a gente se depara com essa função do empreender, né? Você senta do lado de cada mesa, você se depara com situações que você não imagina. Eu sempre quis muito empreender, eu trabalhei também no mundo corporativo por 24 anos. E quando eu fui empreender, eu fui sem noção alguma. Diferente de você que teve pais empreendedores, Sim, eu nunca tive. Eu fui a primeira a empreender da minha família. Então, o desenvolvimento pessoal que nós temos que ter para levar uma empresa adiante, mesmo que é dos seus pais, mas você atua há muito sim, tempo com eles, você sabe como é. Você é não é CLT, você faz parte sim. da direção ali da empresa, né? Você sabe o quanto, tanto que você fez todos esses cursos para poder saber lidar com o ser Exatamente, humano. para ter suporte. Exatamente. Quando a gente senta do lado de cá, os desafios são muito grandes, né, para você empreender. Porque não é nos ensinado. As Exato. caixinhas que nós fomos colocadas, principalmente nós mulheres, desde pequenas, quando a gente vai empreender, a gente tem muito medo do julgamento, tem muito medo de errar. Então, eu acho que tratar a mentalidade tem que ser o pilar fundamental para que você consiga realmente crescer no seu negócio. Exatamente, a saúde emocional, né? Exatamente. Então, assim, dentro dos meus desafios no empreender, né? Indo já sendo solo, saindo um pouco ali do que eu vivo no corporativo, mesmo dentro do corporativo, por serem centros automotivos, é um ambiente que tem energia muito masculina. Masculina, né? Nós Verdade. acabamos usando muito a nossa energia masculina no trabalho, obviamente, mas a gente tem que ponderar, né, muito bem, ter esse equilíbrio e quando a gente está alinhada, né, com o nosso autoestima em dia, com a autovalorização, reconhecimento, você sabe das suas potencialidades, você vai com mais confiança para um ambiente onde às vezes a energia e ali ele é mais masculino, você vai mesmo no seu feminino, usando a sua potência masculina, Sim. mas centrada em si. Você vai integral.
E é a saúde emocional que faz toda a diferença Muita, nesse muita, processo. muita, muita. Nossa, No momento do empreender também, né, das decisões, aquela mulher que ela às vezes no momento de que ela tem que fazer escolhas dentro do negócio dela, se ela estiver confiante das suas potencialidades, ela vai saber qual é a melhor escolha para ela. sim. Por isso que eu faço na minha mentoria esse combo de terapias, que é para fortalecer esse emocional dessa mulher, para que ela tenha essa autoestima, que eu falo, autoestima blindada, porque se a Sim. gente tiver blindada, pode tentar arrebentar a nossa É vidraça, verdade. que não tem É jeito. verdade. A gente está ali protegida dentro de nós mesmas, né? Dentro do nosso poder pessoal, do alto Que é o mais amor. importante, né? Exatamente. Então a gente se empodera da gente mesma, né? Então a gente adquire o nosso poder pessoal, que é incrível. Todas nós temos muitos potenciais e muito poder, né? Assim, esse poder interior. Somos maravilhosas. Sim, Né? sim. Somos todos seres maravilhosos simplesmente por existirmos. Exato. Temos a centelha divina dentro de nós. Então, quando a gente se capacita e se toma dessa forma, né, toma posse de tudo que a gente vai muito mais confiante para o nosso negócio. Sim. Nas decisões difíceis, nos momentos desafiadores, que são muitos para empreender, muitas vezes é solitário e não precisa. Né? Nós estamos aqui como mentoras para dar mão para essas mulheres empreendedoras, Exatamente. para ela entender que pode ser mais leve, que é possível, sim, E eu para ela falo muito também. para minhas alunas, né? E falo muito também no meu Instagram da importância de você ter mentores. Sim. Porque hoje ficou muito que meio banalizado também essa questão de Sim. coach, de mentores. Então, você também mostrar a sua autoridade hoje, por muitas pessoas que eu mesmo já vi exemplos muito próximos de pessoas que não estão capacitadas para ser colocadas como mentoras. E sei o quanto você estuda, sei o quanto eu tenho estudado para levar o melhor para minhas alunas, da mesma Sim. forma que você. Mas quando você realmente confia num mentor, pessoal que vai ver aqui o nosso podcast, isso te encurta tão grandemente um caminho que às vezes pode ser tão árduo, que eu passei por muitos desafios no começo do Exatamente. empreender. Eu levei um golpe financeiro, peguei a pandemia num ramo que eu trabalho com eventos, que foi o mais afetado. E naquele momento eu não tinha esse conhecimento de mentorias. Eu acho que as mentorias cresceram muito também durante a pandemia, Sim, né? sim. Antes esse não se processo. falava, ou eram somente aqueles players muito grandes, que às vezes ficava até difícil o O acesso, acesso, né? exato. A pandemia, ela trouxe essa possibilidade por causa do online, de você estudar. Mas se eu tivesse tido uma orientação ali, muitos caminhos eu teria Exato. encurtado. E é isso que eu passo dentro dos meus conteúdos, da importância, sim, de se ter mentores, pessoas ao seu lado, que vai pegar na sua mão e vai te encurtar esse caminho para te levar à vitória. Porque as pessoas, Fê, elas não fracassam, elas desistem. Exatamente. Desistem perante os Exatamente. obstáculos. E Concordo às vezes o seu plenamente. sucesso está 2 passos à frente. Né, daquele momento que você se sentiu cansada, sozinha, frustrada e desistiu. Exatamente. E tanto você quanto eu, né, a gente sabe, a gente usa muito da nossa experiência, de tudo, da Muito. nossa vivência mesmo, das nossas jornadas, que não foram jornadas fáceis, Não. muitos desafios, então a gente coloca tudo isso e mostra para todas essas mentoradas como eu consegui superar. E é exatamente isso, você encurta muito o caminho. Nossa, muito, quando você tem um muito. mentor. Eu tive uma grande mentora também, né? Quando nesse processo de trabalhar para Renata Fornari, a gente fica ali embaixo do guarda-chuva, né? Eu falo assim, bebendo da fonte. Então, não faz total diferença. As decisões, eu ter feito a minha mentoria autoral. Então, assim, você ter alguém ali que vai te levando pela mão, vai te mostrando, né, o caminho, vai te mostrando as ferramentas. Não precisa ser sozinha, você pode fazer dessa forma. Experimenta por esse caminho, analisa esse ponto de vista. Você entender, às vezes elas estão paralisadas É que às vezes em algum trauma, em alguma dor e não se ou deixa às ir vezes além. no próprio começo, eu falo até por mim, pela minha experiência do empreender, que eu não tinha expertise nenhuma, né? Quando eu fui empreender, não tinha expertise na área de eventos. A gente fala não tinha expertise nenhuma, mas toda a nossa bagagem do corporativo você acaba Sim. trazendo. Mas foi o que eu falei, quando você senta do lado de cá, as coisas mudam muito. Então você consegue Exatamente. trazer a sua expertise, só que você fica tão focada às vezes no operacional da coisa para fazer acontecer, que você não consegue ter essa visão de fora. E o mentor traz isso para Exato. você, essa visão de fora, porque ele já passou, ele já conduziu aquele caminho, ele sabe como te orientar. Exatamente. Fora
os ambientes que a gente acaba levando também, os contatos de network de qualidade, porque nesses encontros, Fê, você conversa com uma pessoa que ela já está onde você quer estar, ou está trilhando aquele mesmo caminho e você consegue dividir a sua dor com ela. E você fala, Exatamente. cara, eu não tô sozinha, realmente tem É. pessoas passando pelo mesmo desafio, porque muitos desistem porque acham que estão sozinhos, Isso, e a gente vai né? se conectando, e aí as mentoradas chegam, elas entendem que é possível. Muitas vezes desistem, né? Chega ali naquele momento que já estava com tudo alinhado, com 80% do processo, 70% do processo, mas existem muitos processos de autossabotagem que Nossa. vão correndo em paralelo a tudo isso. Então ela não se sente merecedora, ou ela acha que ela não é boa o suficiente, porque aí a gente tem que voltar na história dela e ver que trauma é esse, que momento foi esse que você está rodando no seu diálogo O interno, esse sabotador. sabotador, essa autocrítica tão grande, esse diálogo crítico que você acha que você não é capaz, que você acha que não é para você. Então a gente vai empoderando as mulheres, a gente foi aprendendo, né, no nosso deserto, passando por nosso deserto, como é desafiador fazer todo esse processo sozinha, mas a gente vai levando elas por um caminho muito mais suave e fala: não, você é capaz sim. Porque a gente Você passou tem por esses potência. sabotadores também, né? Exatamente, a gente viveu na pele. Vou contar só um. Eu estou falando porque eu Claro. vivenciei isso agora, lá em Dubai, conforme a gente estava falando nos bastidores. Eu fui palestrar lá e aconteceu comigo agora. Para você ver todo esse percurso, todo esse estudo. Eu já com meus eventos presenciais acontecendo, mas eu fui palestrar, primeira palestra minha internacional. Internacional. Na noite de palestrar, eu não dormi. Eu não conseguia dormir. E tem uma diferença de 7 horas do Brasil para Dubai. Eu acordei, eu levantei, né? Acordei, porque eu nem tinha dormido. 5 da manhã, liguei pro meu marido, chorando, falando que eu ia desistir. É, às vezes. É, Porque eu então, comecei tem a algum. entrar, eu tive que iniciar um novo Instagram, porque o meu Instagram antigo tinha mais de 15 mil seguidores, ele não estava entregando. Quando eu fui para Tá. Dubai, eu tinha acabado de iniciar meu Instagram novo, tava com 400 e poucos seguidores. Eu comecei a entrar no Instagram das pessoas que iam palestrar lá, 30 mil, 40 mil, 90 mil. Eu falei, cara, Ai, a comparação, ela foi o que é um você acabou de falar. sabotador Eu falei, que é não, não quase vou um tiro no palestrar, eu pé. vou desistir, eu vou falar pra Denise que eu não vou palestrar. E eu, meu marido chorando. Ele falou, gata, olha quem você é hoje. Você já palestrou, você já tem seu Reconhecer-se é. evento. Para com isso, você está deixando a sua insegurança te dominar. Aí ele foi conversando, eu fui acalmando. Aí ele falou, vai tomar um banho, desce, toma um café. Quando eu fiz isso, né, me centrei novamente, fiz as minhas orações. Mas depois que passou tudo, palestrei, foi Claro, maravilhoso. Mas é exatamente, você começa. O sabotador, se a gente não tomar cuidado, ele tá toda hora te rondando. exatamente. Então, Aí se você você, fica o que se ela, foi o que sentindo. a Fê falou, se você não tiver a sua autoestima blindada, você deixa eles avançarem sobre você. E tem esses altos e baixos do empreender. Natural, Você natural do acaba se processo. comparando com o que foi que aconteceu comigo e imaginou, e muitas desistem. Exatamente. E a comparação é um tiro no pé. Porque você está indo para referenciais que não são seus. Ela viveu outra história. Né? Então, Exatamente. todas as palestrantes que estavam ali têm histórias maravilhosas, mas são jornadas únicas de cada uma delas. E você tem a sua jornada. Sim. Mas a gente começa a entrar nessa comparação, não sou bom o suficiente, elas são melhores do que eu. Entra numa energia de um complexo de Isso, é. inferioridade, que nós acabamos adquirindo algumas coisas pela própria condição. Por exemplo, do sistema educacional, de competição, de comparação, de quem tem a melhor nota, de como nós somos avaliados. Às vezes, dependendo do sistema familiar, existe comparação entre irmãos, você é melhor que o outro. E isso tudo parece que, não, mas foi na minha infância. Fica rodando, porque nós temos uma parte do nosso subconsciente que Jung denomina de criança interior. É daí onde vem esse termo. Então, a nossa criança interior, que é essa parte nossa que arquiva traumas e dores, mas, ao mesmo tempo, como somos sempre luz e sombra, é a parte da nossa criatividade. É a parte da nossa imaginação, é onde a gente faz a visualização criativa. Ó, já estou entregando ouro aqui, para cocriar. Então, se a gente se deixar levar por esse outro lado, pelo lado sombra desse arquétipo, né, dessa parte do subconsciente que é a criança interior, a gente entra nisso. Por isso que falam tanto para Nessas cuidarmos da criança sabotagens. anterior, né? Exatamente. Olhar para essa criança, olhar para o Acalantar. passado, fazer as pazes com o passado.
né? Honrar a história, como foi exatamente, independente se fomos criados ou não pelos nossos pais, mas tudo que nós passamos nos trouxe até aqui. Sim, E sim. Louise Hay, ela sempre diz que, dentro da filosofia dela, que tudo que nós temos que passar é para que a gente possa ampliar nossa capacidade de amar. Porque a gente vem para este mundo, para este planeta aqui material, e a gente não leva nada. Nada. Né? Quando vai para a caixinha de madeira, né, que a gente costuma brincar, Nem a roupa a gente a gente escolhe. não leva, nem a roupa a gente escolhe. A gente não leva nada, fica tudo aqui. O que a gente vai levar para outro plano, para o plano maior da vida? Tudo que a gente conquistou como ser infinito, né? Divindade que a gente é, né? Centelha divina. Tudo que nós adquirimos em termos de capacidade de amar. O quanto nós ampliamos, quanto nós evoluímos e quanto nós desenvolvemos. Nossa, é verdade, Fê. E por que, Fê? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Você hoje ainda está nos 2. Sim. Por que você, se é algo que te encontrou isso, e a gente percebe que você, ao falar, os seus olhos brilham em relação a isso, por que você não migrou ainda totalmente para esse mundo? Porque é um processo. Eu estou fazendo a minha transição de carreira com passos seguros e lentos. Existem pessoas, eu acho que isso é muito do perfil. Sim, né? sim. Do perfil e das responsabilidades, as responsabilidades que eu ainda tenho dentro do corporativo. Né? Que é do seu pai também, exatamente, né? É uma empresa familiar que eu sou muito honrada de fazer parte do grupo. E é um processo. Falar para você, Fê, você vai deixar 100% o grupo? Talvez não. Posso ser que um dia seja alguma coisa assim, 70, 30. Tá. Hoje, 50, 50, 40, 60. Um dia pode ser 30, 70? Pode. Não me vejo fora dessa realidade. Mas eu estou fazendo passos pequenos, assim, né? No sentido de ir com calma e com segurança. Isso tem me dado muitos resultados. Fazer dessa forma. Porque você vai criando lastros. Você vai se alicerçando no processo. Sim. Então, para todas as hoje mulheres você ainda cuida do financeiro da rede? Uma parte. Tá. Né? Então, eu já deleguei. Isso é muito importante no empreender. Aprender a confiar e delegar, que é uma coisa que eu também faço. Acredito que você também faz nas suas mentorias. Sim. Ensinar essa mulher que ela pode confiar, que ela tem que delegar para ela ter qualidade de vida. Então, eu já deleguei muito do que eu fazia, que eu fui de trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, né? Aí veio a pandemia, eu fui criando as minhas filhas também, a gente vai tendo uma flexibilidade ali, às vezes vai criando algumas flexibilidades. Sim. Mas aí eu fui, já depois da pandemia, como mudou muito, começou o home office, né? Algumas coisas foram para o online, a empresa mesmo foi para um modelo, né, de gestão, tem tudo informatizado. Então, a coisa começou a ir para um outro caminho. Aí, dali, olha como tudo é perfeito no tempo de Deus. Eu comecei a já meio que tirar o pé do acelerador. Né? E conseguir delegar. Uma parte já o sistema faz, que eram coisas que eu fazia manualmente. Então, foi tudo para um sistema, né, de informático, tudo informatizado, e outras coisas eu fui delegando. Então, eu tenho um meio período que eu fico na empresa, outro meio período que eu trabalho com as terapias. E eu tenho levado isso com muita tranquilidade, tá equilibrado. Agora, eu tenho intenção de repente, ir para um 60, 40, né, de ir um pouco além nesse mundo do autodesenvolvimento, para poder ser contribuição para as pessoas. Porque tudo isso que a gente passa... Chega um momento que você fala, não, eu preciso compartilhar, eu preciso entregar esse meu servir. Outras pessoas também têm que se beneficiar com tudo isso que eu tenho. Eu não vou aguardar só para mim. E eu falo que quando Deus tem um propósito, né? As coisas vão te direcionando para isso. O caminho se abre, se ilumina, assim, é impressionante. E eu, em momentos que a gente fica, em alguns momentos... na dúvida, né? Acho que eu vou ficar só aqui tá cômodo, né? Tá cômodo, você vai na sua zona de conforto, mas você vê que você tá bem, mas é como se sempre faltasse algo. Sempre faltasse algo. Não tá completo. Não tá completo, né? Não tá integrado. Então, você começa a ver que você pode fazer mais. E nesse aspecto, exatamente, de ser contribuição para outras mulheres, de ajudá-las, de se fortalecer na autoestima para poder empreender, mesmo... A gente fala muito do empreender, do negócio, porque a mulher que está, né, indo para o mercado, ela enfrenta os desafios, mas também essa minha mentoria ela vai para outras áreas da vida. Ela vai beneficiar essa mulher no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o seu companheiro. Às vezes
a mulher ela começa a pensar que ó, é uma coisa ou outra. Mas a energia da prosperidade é uma coisa e a outra. A gente une, né? É uma É a coisa só. soma, é o mais, não é a escolha, o ou, uma coisa ou a outra. Então, eu também mostro para ela que é possível você ter o seu negócio, mas você também viver muito bem dentro Eu do falo seu que são lar. todas as caixinhas, né? Todas as A gente não caixinhas. consegue. Você tem todas as suas caixinhas muito bem trabalhadinhas, equilibradas, pelo que a gente acompanha. Então, assim, o seu filho, né, o seu relacionamento, o seu negócio, o seu outro negócio. Então, é possível. A gente Sim, sabe que tem mulheres de sucesso que vão fazendo isso, administrando com equilíbrio, sim, com leveza, entendendo que hora eu preciso colocar mais potência aqui ou ali. Momentos de que agora é um momento de qualidade para minha família, eu vou sim, ensinando sim. isso para elas sem se sentirem culpadas. Ah, agora eu sou uma empreendedora, eu me sinto culpada porque eu não tenho tempo para minha família. Vamos equalizar, O vamos entender as empreender, quando eu fui compensações. empreender, eu sempre tive a formiguinha me cutucando. Mas eu acho não, tenho certeza que assim, o ponto crucial para isso, que eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida, foi quando eu me tornei mãe. E é o que acontece com muitas das mulheres, né? Exato, Então, aí o que acontece? Vai empreender. O começo do empreender, ele é mais difícil. Então, às vezes, você se vê ali trabalhando mais do que você trabalhava no CLT, porque exato. o CLT ele te traz esse conforto do horário de entrada, do horário de saída, que você sabe que o seu salário vai estar lá. E quando você começa a empreender, às vezes você tem que fazer o eu presa, você desenvolve. Isso, Então, dentro da minha mentoria, eu ensino elas a saírem do eu presa, elas aprenderem a delegar, mas o que acontece com muitas nesse começo, por elas estarem trabalhando mais, aí acaba tendo um tempo menor com o filho e com o marido, e aí elas se perguntam: será que eu fiz a escolha certa? isso, E é aonde que eu entro também falando que é um período, por isso que precisa ter esse equilíbrio emocional, você se exatamente. entender, o autoconhecimento, aprender a delegar, aprender a se posicionar para que você consiga realmente ter o seu tempo de qualidade, que é o que a gente quer quando vai empreender. Né? Não Exatamente, que é o que a adianta, a gente gente busca. busca isso, senão você ficaria trabalhando para os outros, né? Exatamente, exatamente. E ter essa consciência de que é possível, né? As compensações. Então, fazer as negociações em família, ter as conversas que Sim, podem parecer difíceis, mas a gente, quando trabalha com as mentoradas, a gente também ensina uma comunicação mais leve, uma comunicação não violenta, a comunicação vulnerável do feminino, que faz toda a diferença em todas as áreas da nossa vida. Quando eu faço mentoria mais voltada para relacionamento, porque às vezes ela vem pela autoestima, aí eu descubro que o problema dela é relacionamento. Aí a gente olha vai, que né, legal. voltando às setas. Então vamos curar esse relacionamento para ver o que que tá e quais são as arestas que podem ser aparadas no momento em que você vai usar a sua energia masculina no seu negócio, mas você vai usar a sua energia feminina no seu relacionamento, fazendo essas trocas, É que se né? perdeu muito, Se né, perde, a Fê, mulher energia. fica só na polaridade masculina, ela leva isso para dentro de casa. Então também ajuda essa mulher, né? Eu levo ela pela mão e falo, então eu vou te dar estratégias, eu vou te ensinar um passo a passo de como você vai desligar essa chave, como você vai mudar essa Eu frequência. tinha muita energia masculina. Eu fui criada pela minha avó, porque minha mãe foi mãe Mulheres solteira. fortes. Minha mãe também foi uma mulher muito forte, porque eu ficava com a minha avó, mas minha mãe sustentava a casa. Eu, a minha avó e meu avô, era o salário dela que compunha a casa. Então, assim, meus exemplos foram mulheres fortes, né? E não homens fortes. E Exato. aí você vem, né? Você Vem, traz essa energia masculina para sua traz. vida e você acaba. Eu tô no meu segundo casamento, ele foi destruído porque eu vim com uma energia masculina lá no topo. Altíssima. E não conseguia. Fazer é, essa eu virada. não sabia que Não era energia masculina. Para sabia. mim era Você muito tava. legal. Exato, mas você estava fazendo o melhor que você A minha podia com a avó, minha consciência mãe, que pô, eu você sou igual a tinha. elas, né? E a gente vai, geração em geração, a gente vai ali por lealdade, muito amar, a gente Exato. vai perpetuando, porque eu aprendi dessa forma. Até que alguém chegue com clareza e consciência, quebra o padrão e escolhe fazer diferente. Fala, peraí, isso aqui não está dando certo. Dessa forma, eu acho que tem algum outro caminho. E aí eu Eu percebi quando começo. eu casei de novo e começou a repetir os erros. Aí eu falei,
Peraí. Tô repetindo o padrão. Tô repetindo para eu não a culpa, porque aí eu me separei colocando a culpa só Sim, no e primeiro. nunca é só É um 50, lado, 50. 50-50. Aí eu falei, pô, peraí, então tem algo aqui que eu preciso mudar. E Exato. aí eu fiz também muitos cursos de autoconhecimento, eu gosto muito disso, para eu poder entender aonde eu estava errando, né? E realmente é isso, é o que acontece, você com a sua energia masculina, você atrai o quê? Homem com energia feminina. Feminina, aí fica muito despolarizado. E aí, às vezes, a mulher tá num relacionamento onde tá tudo equalizado. Ela vai empreender e ela vai ter que potenciar a energia dela masculina. Aí também a gente, através das nossas mentorias, a gente vai ajudá-la a identificar quando ela vai usar esse potencial. Quando estiver transbordando, quais são os mecanismos que você pode fazer para dar uma, né, uma esvaziada, para quando você for para o seu ambiente, para a sua família, para o seu lar, para que você seja uma mulher feminina, Feminina, que né? vai nutrir, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu Você homem. trata disso também, Trato Fê? também. Porque hoje a mulher, ela acha, tem o sistema em que vivemos, né? Esse negócio das feministas, Sim. parece que ser feminina, cuidar da casa, querer cuidar dos filhos, é retrógrado. Então, existem várias frentes, né, várias falas a respeito disso. Você não precisa se tornar uma Amélia que vai Não, lavar as não. cuecas. Você pode delegar, ter pessoas que vão Mas te o auxiliar. Mas o cuidado, cuidado é energia. Nutrir a família é energético. isso. Então, mesmo que você tenha pessoas ali, e mesmo que você precisa fazer, e quando você tem esse nutrir, e quando você vai para este lugar que você vai utilizando a comunicação vulnerável do feminino, você também consegue a contribuição da família. Você Sim. vai ali ensinando os seus filhos, suas filhas, vai colocando as suas necessidades para o seu companheiro, de como você se sente. E aí você vai levando leveza. Aí as pessoas vão ver que você aprende, isso é muito que a gente fala, né, na autoestima blindada, amar-se é você aprender a pedir ajuda. Se Olha, mostrar vulnerável. Olha, isso aqui eu preciso de ajuda nesse lugar. Porque eu me sinto assim, assim, assado. E é muito muitos casamentos desafiador, hoje acabam por acabam essa por falta de isso, porque comunicação, né? não tem uma fala, não tem uma conversa, não tem um diálogo, você não mostra as suas necessidades da forma certa, você já chega acusando. Já Você chega já com os dois chega com pés. os dois pés, com o dedo em riste. E quando a gente quer mandar muito, né, nos filhos e no marido, a gente sai do nosso lugar de mulher, a gente vai pro lugar de mãe, mãe de todos. Ai, meu Deus, às E vezes eu aí, faço isso, hein? então, e aí esse homem, cadê? Ele tá procurando a O mulher meu dele filho. aonde? A mulher dele não tá lá. Tem a mãe mandando em todo mundo. Então a gente também tem. E assim, não que a gente vai deixar de falar e vai deixar tudo correr frouxo. Não, mas é como eu falo. Não é o que eu falo, mas é como eu vou falar. Como eu vou me comunicar. Como eu vou colocar as minhas necessidades para o outro. Né? Como eu vou ter coragem, porque ser vulnerável é um ato de muita coragem quando a mulher se mostra vulnerável no lugar certo e na hora certa. Com as Nossa, pessoas certas que ela pode confiar, é um ato de muita coragem. Uma mulher muito corajosa, ela vai se despir dela mesma para se mostrar vulnerável. é Isso faz verdade. toda a diferença, principalmente no relacionamento. E relacionamentos afetam todas as áreas da nossa vida, que Todas. começa na nossa autoestima. Se eu não estou me sentindo bem comigo mesma, isso vai influenciar relacionamento, isso vai influenciar meu negócio. Isso vai influenciar a imagem como eu me vejo. Porque a nossa base, né, Fê? A Exato. nossa base é a nossa família, né? Exato. Eu falo que não existe um CNPJ de sucesso com um CPF Não, falido. Não existe. Não adianta existe. você ter um baita de um sucesso como empreendedora, como empresária, mas você perdeu seu casamento, você não acompanhar o crescimento do seu filho, você não está ali como Exato. mãe, como esposa. Não adianta. Aí você vai dividir esse sucesso com quem? Exato. E é muito daquela energia que eu te falei, né? Da escassez, ou uma coisa ou a outra. Exatamente. Mas é possível você viver em plenitude, ter todos os pratinhos, né? Que fala, os pratinhos rodando, todas as fatias ali da sua roda da vida funcionando. E a gente não precisa ser 100%. Às vezes, tem um discurso também muito forte hoje no inconsciente coletivo que você tem que ser alta performance. Calma. Vai no seu tempo, no seu limite, no que é possível para você. Isso não é uma questão de, então eu não sou suficiente se eu não for alta performance. Não. Porque cada um tem o seu talento e o seu potencial. Às vezes, em outra área da vida, você é super alta performance. Em outras, não. Eu preciso de ajuda, eu E preciso tá tudo delegar. bem. E tudo bem.
Que bom que somos diferentes, porque a gente vai unindo forças. Se todo mundo fosse alta performance em tudo, como seria? Né? Exatamente. Vários robozinhos. Então, não, eu sou boa nisso, mas naquilo eu preciso Eu falo, de teve ajuda. uma imersão que eu fiz que eu achei isso muito legal. Nós somos boas, todos nós, homens e mulheres, em 0,8% de algo. 0,8%. É até o Wendel que eu ouvi numa imersão que eu estava com ele. Então ele falou assim: eu sou bom em 0,8%. Eu vou focar nisso. Os outros eu vou delegar. Exatamente. E ele falou exatamente isso que você falou. As pessoas hoje querem Eu ser sou bem boas. fã dele, ele é ótimo. Fiz Vocês cursos com ele. vocês querem ser bons de tudo, querem dar conta de tudo. Por isso que esse alto índice de burnout, Exato, né? vai estourando os limites. Não tem como. A gente tem Não que tem focar como. naquilo que a gente realmente é bom. E o restante a gente tem que aprender a delegar. Porque esse é quando a gente consegue identificar, reconhecer os potenciais através de um trabalho assim de desenvolvimento humano. O que eu sou realmente boa? Exatamente. Quem eu sou de verdade? Né? O que faz sentido para mim? O que fala, né? O que toca a minha alma? Eu falo a pergunta de $1 milhão. O que eu faria de graça? É o seu maior potencial. Eu uso o seu óbvio pode ser um milagre de alguém. Exatamente. E o que você faz, que quando você faz as pessoas, você contagia, né? O reconhecimento vem assim de uma forma Natural. Né? Ai, não, a única coisa que eu faço é cozinhar bem. Ok. É isso aí. Você pode ter um super negócio gastronômico, sabe? Então, assim, também baixar as barreiras, os preconceitos e tudo mais, mas você identificar e reconhecer onde você é bom. Ali, o seu talento, ele veio com você. É o seu propósito, ele veio para ser multiplicado. Exatamente. Assim o Cristo pede na parábola dos talentos. Multiplique-os. Para a gente ser contribuição e ser serviço para a humanidade. Sim. Nossa, Fê, que incrível. A gente já está terminando, você acredita? Que incrível, né? Passou em 5 minutos. Passou tão rápido, meu Deus do céu. Foi incrível. Mas antes da gente finalizar, a gente vai fazer um brinde. E eu trouxe também de presente para você o meu livro. Ai, que linda! Esse que ano, delícia, amo ganhar presente. Devido à movimentação toda, eu fui convidada a ser coautora desse livro aqui. E eu trago para minhas entrevistadas. O ano que vem, se Deus quiser, vai ser o meu sozinha. Não vai ser coautora, mas esse ainda estou como coautora. Vamos manifestar esse livro aí, Vamos manifestar. Vou mandar colocar aqui para você. Ai, que delícia. Fotografar para você. Amei. Aí tem histórias incríveis aqui. De mulheres também, depois você de muito valor, tenho certeza absoluta. Amo, são histórias inspiradoras para todas nós. Quando quando eu comecei o podcast também, eu não imaginava ouvir tantas histórias inspiradoras. Comecei sendo convidada até pela Letícia, até o meu podcast, mas eu não imaginava encontrar mulheres tão incríveis, com histórias tão inspiradoras. E o livro também, porque a gente se reuniu com essas mulheres e todas tem um ponto de inflexão, que é onde você descobre a sua potência. Exatamente. Descobre onde você pode chegar e o seu propósito. Exatamente. Isso é incrível, né? Isso faz toda a diferença na nossa jornada. Ai, que delícia. Obrigada pelo carinho. Eu amei. Eu amo presente, gente. Recebo com muito amor. Quem que não gosta, gratidão, né? Gratidão. Deixa eu abrir aqui para nós tomarmos. Amei. Depois a gente vai conversar nos bastidores. Tive algumas ideias aqui. Com certeza. Porque hoje a sociedade que nós vivemos, ela é cruel com as mulheres, principalmente. Infelizmente, não ainda que não seja com no os inconsciente homens, coletivo, né? isso. Mas a cobrança em cima de nós, Sim. porque foi o que você falou, nós queremos ser mulheres bem-sucedidas. Foi o que você falou, o fato de... Mas o que acontece, o que é confundido? Quero ser mulher bem-sucedida, mas não quero ser Amélia. Exato. E não é ser Amélia, é o que você falou, é ter essa energia, porque a mulher é a energia do cuidar, Exato. de nutrir. Do gestar. Nós carregamos a semente da vida no nosso ventre e não é do dia para a noite, são 9 meses. Exatamente. Para essa semente crescer, tornar-se um outro ser humano, que será gestado, nutrido com parte do que existe em nós. O nosso organismo vai gestar essa vida. É divino, vai né? criar essa vida, vai fazer com que essa vida cresça,
né, se forme dentro de nós, a gente vai, num momento, se abrir para que essa vida venha ao mundo. Então, a gente traz, né, a gente é o veículo de Deus, nesse sentido de humanidade. Quando a gente para filosofar sobre a existência e o poder do feminino, né? A gente fala o sagrado feminino, às vezes fica meio místico, mas vamos falar como na realidade. O poder O mesmo. poder do feminino, Deus não do nos ventre concedeu, né? sagrado, que nasce ali o nosso filho, que vai dar continuidade para a humanidade, né? Então, a gente tem essa força de gerar vida. E quando a mulher se reconhece nessa força, o negócio dela também vai ter muita força, porque ela vai gerar. Quando ela entende que ela cria os filhos e ela cria oportunidades, ela cria facilidades para outras mulheres, no nosso caso, né? Através das nossas mentorias, dando acesso para elas, permissão para que elas cresçam, levando ela para esses lugares. E é do feminino, mas existe sim ainda um discurso um pouco distorcido, a psicosfera ainda muito forte no sentido do masculino, machista, né? Então, aí, se você for muito feminina, você está falando de ser vulnerável, então você é submissa. Não! É saber as potências. Você falou do Wendel, ele fala muito disso, ele e a esposa dele, né? De o que está em que lugar, né? Como a gente vai unir as forças do feminino e do masculino. Teve até há pouco tempo o CEO da G4, que foi totalmente cancelado, porque ele falou, eu vi a postagem dele e eu entendi perfeitamente o que ele estava falando. Eu jamais casaria, Deus me livre, uma mulher CEO. Ele não estava se referindo. Até ele foi num podcast, ele explicou muito bem isso. Ele falou: eu quero uma mulher que eu chegue em casa e ela me acolha, que ela cuide dos filhos que eu quero ter. E hoje a mulher perdeu um pouco isso, né? Ela tá tão querendo competir com o homem, preciso ser igual ao homem, que ela perdeu um pouco isso. Porque a energia do masculino, ele vai prover essa família, ele vai trazer proteção para essa família, porque essa mulher, o que ela mais quer é se sentir segura. E o que esse homem mais quer é sentir que mulher que quer ser muito reconhecida tá muito, ó, vou dar mais uma pílula aqui de graça. Mulher que quer ser muito reconhecida, precisa, né, de reconhecimento, de elogio o tempo todo, ela tá muito no masculino. Captaram, né? Porque a gente, justamente por isso, porque a mulher, ela sabe do seu potencial. Quando ela está plena de si mesma, ela não precisa. Ela vai ser valorizada e reconhecida, elogiada, porque ela se reconhece. Mas ela não precisa ficar ouvindo. Mas não precisa do holofote. Quem gosta, e aí para as mulheres que estiverem assistindo, elogiem os seus companheiros. Homem gosta, isso faz parte de ser reconhecido, por quê? Pelo que ele está desenvolvendo, o que ele está buscando, o que ele está construindo, o que ele está fazendo. Então, essa coisa de você elogiar e admirar, porque todo relacionamento começou um admirando o outro. Mas a admiração que a mulher tem pelo homem dela vai fazer toda a diferença no começo. E isso, às vezes, vai sendo dissolvido e diluído. E, às vezes, a mulher vai para esse mundo dos negócios, ela vai empreender, ela fica tão focada e voltada, aí os relacionamentos vão se desgastando e perde isso. Quando as mulheres chegam para mim, falando dos problemas de relacionamento, eu falo assim, então, esse fim de semana, você não vai falar nada. Mas você vai, no seu diálogo interno, você vai começar a reconhecer o valor deste homem que está com você. Porque se você está com ele até hoje, no começo, algo você valorizou, reconheceu e elogiou. Nossa. E ainda existe lá. É verdade. E ainda existe lá, é só você resgatar. É verdade. Fê, antes da gente brindar, quero que você olhe para a câmera e dê um recado para essas mulheres, para todo mundo, né, que vai ouvir que vai ver esse episódio. Mulheres maravilhosas que estão conectadas com a gente agora. Eu quero que vocês sejam muito felizes, que vocês reconheçam o melhor que vocês têm dentro de você, reconheçam o valor, o potencial de vocês. Olhem para histórias de vocês, fazendo as pazes com a história de vocês, com o passado de vocês. Reconheçam quanto vocês são maravilhosas. Perdoem-se por qualquer coisa. Amem-se muito. Porque o amor que existe dentro de você poderia curar todo o planeta. Mas eu te faço um pedido muito especial. Use esse amor que existe dentro de você para curar a sua vida. Um beijo imenso no seu coração. Nossa, que lindo! Vamos brindar, ó. E viva a vida! Nosso sucesso em 2025, com muito amor. Próspero. Fê, muito obrigada por você ter vindo, ter compartilhado aqui a sua vida, ter falado coisas tão incríveis para mim,
Várias chavinhas aqui foram Ai, caindo. eu amo quando E para viram as quem chaves. vai ver esse episódio, foi incrível mesmo, viu? Muito obrigada. Que bênção, fico Vamos muito tomar, né? feliz. Tem que brindar, tem Vamos, que tomar. vamos, tem que tomar. Muito bom, Bom, muito né? bom, muito bom. Essa uva é Estamos maravilhosa. finalizando mais esse episódio e até o próximo. Um beijo.